paz do Senhor Jesus, igreja. Que bom ter você de novo aqui com a gente no NPV Podcast. Hoje é uma alegria. Estou recebendo um amigo, um irmão. Mas a Bíblia fala do amigo mais chegado do que irmão, né? E é quase isso. Eu não sei se eu acertei aqui a passagem, mas esse é um amigo que Deus colocou do meu lado, Pastor Edson. Paz do Senhor, Pastor Edson. Pai do Senhor, meu querido, é uma honra poder estar aqui nessa noite, nessa mesa maravilhosa, juntamente aí com os telespectadores que estão com a gente. Meu boa noite. E eu tenho certeza que vai ser hoje um tema muito gostoso, né? Vai ser um bate-papo alegre, feliz, e eu estou feliz de estar aqui com você. Amém. Igreja, hoje eu fui mostrar justamente o banner do podcast hoje, né? E um amigo falou, rapaz, esse aqui é o pastor que perdeu, né, na pandemia, a esposa e também a sogra, parece também, né? Então, eu quero começar sobre isso, pastor. Vamos começar por aqui, para a gente saber mais ou menos, ter uma noção, uma pequena noção do que foi tudo isso, né? Alguém que o Senhor caminhou com o Senhor, iniciou contigo na obra, né? E como foi esse processo, pastor? Então, queridos, é uma alegria enorme poder a gente participar de uma mesa, de um bate-papo como esse. E é uma coisa que a gente não deseja para ninguém, sabe? É uma situação muito triste. Foi, né, já tem 3 anos e 3 meses, 4 meses. Então, é uma situação que gera muita dor, todo tipo de situação passa pela cabeça da gente, né? De tristeza, de solidão, de depressão, de angústia, tristeza. Então, é necessário que a gente possa, então, pedir ajuda nesse momento, né? Eu consultei psicólogo, psiquiatra, tomei remédio, né? Mas o remédio maior é Deus. Não deixei de fazer as minhas orações, meditar na palavra, de participar com os irmãos, tomar a ceia, orar, ter pessoas orando por mim e pelo meu filho, né? Então, foi uma situação, que eu posso dizer, foi uma situação caótica mesmo. Muita dor, muita tristeza. Então, eu acredito que se alguém que está aqui nos acompanhando já passou por isso, sabe muito bem o que é estar viúvo e o que passou por aquela situação. Então, é uma situação muito, muito complicada, né? Mas graças ao Senhor, né, Jesus Cristo, eu não posso colocar a minha dor maior do que Cristo. Cristo sofreu muito mais do que nós naquela cruz. Ele apanhou, ele foi totalmente dilacerado, se eu for olhar no sentido de dor, então eu devo olhar para o meu Cristo e saber que ele sofreu tudo aquilo por amor a mim, né? A minha amada, a Adriana, já servia o Senhor, andava no Senhor, na palavra, uma mulher cheia de temor. Então, de acordo com a palavra, ela já está no paraíso com o Senhor, aguardando a grande ressurreição do triunfo dos vencedores para o galardão e a coroa. Então, assim, foram dias terríveis, mas Deus foi dando graça. Como Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, né? Então, eu pude ver Deus trazendo alívio, cura, e graças a Deus eu posso estar aqui hoje com a cabeça mais tranquila, o coração mais tranquilo. E inevitavelmente começa um novo ciclo, né, pastor? Deus é lindo, né? Deus é tremendo, eu acho, no cuidado de Deus. Ele já tinha um novo ciclo, já tinha algo preparado. Deus já tinha, né? Como Jesus disse, né? Eu vou preparar a morada, mas ele já sabia que já estava pronto, né? Tinha uma noção de o que é Deus, né? Deus tem o cuidado dele, o operar dele. E no meio dessa caminhada, no meio desse processo que o Senhor passou, né, deu-se início um novo ciclo, né? Exatamente. Esse novo ciclo é uma nova rota, um novo caminho.
E você, como a gente sabe, é igual a vida cristã tem que ter perseverança, né? Você tem que ter, não tem que jogar o medo fora e caminhar olhando para frente, sabendo que tudo Deus está no controle, Deus faz todas as coisas. Então é um novo ciclo, como você disse, é uma nova caminhada, uma nova etapa. E vamos levantar a cabeça e caminhar. E graças a Deus, assim, a gente tem conseguido dar esse pontapé para esse novo ciclo. Graças a Deus, né? Hoje, quando nós estávamos, né, já estava no convite, já estava meditando, o Senhor trouxe algo muito especial, né? Que a minha graça te basta. Romanos, né? E eu até falei com o pastor para nós falar um pouco sobre graça e entre a graça a lei, né? E a postura da igreja, como nós estamos vivendo nesses dias de hoje, como que está sendo, será que nós estamos mais na graça, será que nós estamos mais na lei? Normalmente tem igrejas, né, ministérios que trabalham mais com campanha e parece que a gente está ali na época de Moisés, né? Parece que a gente está ali na época de Elias, né? É outra pegada e aí a gente entra em outros ministérios, parece que a gente já está se movimentando hoje, nos dias de hoje. Como é isso, pastor? Às vezes, nessa caminhada que o senhor tem com Deus, como lidar com isso, como a gente poder trabalhar, prosseguir na graça que foi manifesta ali na cruz do Calvário, né? E não pesar tanto para a lei e também não ser tanta graça assim, que as pessoas também não venham respeitar, dar valor, né, o favor não merecido, né, que o Senhor fez por nós. Exatamente. Os estilos de igreja que nós temos, principalmente no Brasil e também na África, que na África a gente vê tanto cultos místicos, até feiticeiros se disfarçando de pastores, né? Tem pastores buscando poderes sobrenaturais de Satanás e traz para a igreja, né? Eu acompanho algumas coisas assim, então a gente vê que o inimigo sabe da verdade. O inimigo sabe que Jesus Cristo é a verdade. Ele vai trabalhar todo para trazer o engano. O maior potencial do inimigo, a maior arma do inimigo é o engano. Então, Paulo, ele cita muito a questão do engano. Ele fala, assim como a serpente enganou Eva, Paulo disse, estou receoso que também ele tente vocês e vocês se apartem da simplicidade que é devida ao evangelho. Forte, é isso. É forte. Então, assim como a serpente enganou Eva, de certa forma, uma coisa que eu fico pensativo, porque Eva era perfeita. Verdade. Então, Satanás, um anjo caído, esse anjo, ele é muito esperto. Sagaz. Ele é muito sagaz, para ele enganar uma pessoa tão perfeita. Então, voltando ao assunto da lei e da graça, queridos, olha, se fosse para nós manter a graça, Cristo não precisava ter vindo. Né? Verdade. Então, se a lei tivesse o potencial de nos salvar, de nos moldar, então Cristo não precisaria ter vindo. Então ele veio para cumprir o quê? Toda a lei. Toda a condição, toda a palavra foi cumprida em Cristo. Agora, Cristo cumpriu a lei para nós permanecer fracassados, destruídos, vivendo de qualquer jeito? Não. Não é uma graça leviana, não é uma graça barata, não é uma graça onde não há mudança. Não. Quem está em Cristo é nova criatura. Aleluia. Então, Cristo veio trazer então uma nova jornada para o homem, porque essa jornada que era baseada na lei, outra coisa, não era para nós a lei, era só para os judeus. Os judeus vamos dizer assim, era o povo de Deus. E nós gentios, os gregos, as outras nações não eram consideradas como gente, com raça inferior. Então a lei só servia para os judeus. Tanto é que os judeus, quando Jesus começou a pregar a palavra, os judeus não aceitaram. Porque Jesus ele veio cumprir toda a lei para nos estabelecer debaixo dessa graça. Então eu creio que esse tema de hoje é um tema muito forte, é um tema gostoso, eu gosto, porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Aleluia. Eita glória. Bom,
Você que vai acompanhando a gente aí, pastor Edson, ele é diferenciado, né? Vai dando glória aí. Se for para receber o batismo com o Espírito Santo, pode receber, pode falar em língua, porque é forte. Falar de algo tão forte, porque a graça é o tudo que Jesus fez por nós. Então, assim, e trazer uma pessoa como o pastor Edson para falar sobre esse tema, você vai ver seu coração queimar aí. Você vai ver algo acontecer, uma chave vai virar. Porque talvez tem gente, pastor, que está vivendo na lei e acha que está vivendo na graça. Exatamente. A consciência, o homem, ele é acusado pela consciência dele e pelo Satanás. Deus nunca vai acusar ninguém. Deus é um Deus Pai que corrige o Filho. Então, essa confusão de lei e graça, é interessante você ver que muitas igrejas estabelecem a lei e andam muito no Velho Testamento. Então, se eu pegar o caminho do Velho Testamento, então eu estou pegando o caminho antigo, lá do passado. E esse caminho não vai me ajudar nesse caminhar agora. Paulo diz, vamos permanecer, porque eu estou na graça, eu abandono a lei. Paulo diz, não, de modo algum. Vamos olhar a lei. Mas essa lei, ela não veio, porque a lei, ela mostra o nosso pecado. Quando é que eu conheço o pecado? Quando eu abro a Bíblia. Verdade. Quando eu abro a palavra, está lá, não cobiçarás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Poxa. Então, como é que eu conheci o pecado? Olhando para a lei. Então, a lei aponta o meu pecado, a graça aponta o Salvador, Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A graça, Cristo veio para dizer o seguinte, olha, vocês não conseguiram sozinhos, agora eu vim ajudar vocês. Eu vou dar minha graça para vocês. Por isso que Paulo estava combatendo, disse, Senhor, afasta de mim a situação. Ele vem e diz a Paulo, a minha graça te basta. O meu poder vai aperfeiçoar você. Na sua fraqueza. Aleluia. Glória a Deus. Então, igreja não é para estabelecer lei ou regras humanas. O que mais tem em igreja são regras. Regras e mais regras, isso e aquilo. Só que a lei do Espírito de vida, Romanos capítulo 8, versículo 1. Forte. Diz que a lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte. Meu Deus. Olha, Romanos capítulo 8, eu vou ler. Diz assim, versículo 2. Porque a lei do Espírito, o Espírito tem uma lei. Qual é a lei do Espírito? Vida. A lei do Espírito de vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Aí ele continua, o que era impossível à lei, olha só, a lei não tinha como a lei me aperfeiçoar. Então eu abri a Bíblia, eu ia olhar na lei, não matarás, não adulterarás, não. Então eu olhava para a lei, então eu não conseguia achar nenhuma esperança de ver como é que o velho Edson ia conseguir obedecer a Deus. Conseguir se salvar. Como é que eu ia conseguir me salvar? Né? Como se for, a lei ela dá uma ideia de que é você que tem que se salvar. É pelo seu esforço, é pela obra, não pela fé. Ela dá uma ideia assim de que é pelo seu esforço, pelo seu sacrifício e todo esse meio. Paulo diz em Gálatas que ninguém será julgado pela lei. Porque a lei ela só aponta. A lei não ajuda o homem. Ela aponta o pecado, mas não ajuda. Mas graças ao Senhor Jesus, que liberou o Espírito Santo para nós. Interessante, irmão, olha. Jesus falou assim, olha, vocês vão para Jerusalém, não façam nada, até que do alto vocês são revestidos do meu Espírito. Eles não tinham autoridade nenhuma até que o Espírito Santo viesse. O que eles ficaram fazendo? Ficaram em Jerusalém, em oração, esperando. Pedro, vamos fazer... Não tem como fazer nada sem o Espírito. Não faz nada. Né? Então Pedro disse, olha, vamos ficar aqui. Ele mandou nós ficar aqui porque está chegando a lei do Espírito em nós. Tá, glória. Está chegando a lei que vai operar em nós de dentro para fora. Meu Deus. O Espírito Santo vai nos guiar. Então o Espírito Santo ele veio para nós olhar para a lei agora ter vida. A lei do Espírito está dentro de nós. Então nós temos que olhar para a palavra, mas olhando para o Espírito. Olha só, o que era impossível à lei, visto que a lei estava enferma, doente pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meus queridos, Romanos capítulo 8, gosto muito desse livro, porque diz que a lei do Espírito agora está nos guiando à verdade. Lembra que Jesus disse? Quando ele vier, vos guiará a toda a verdade. Gente, glória a Deus. Sem comentar, né? Porque é tão esclarecedor, tão tremendo, que a gente fica maravilhado. Eu fico de casa só me alimentando, dando glória. Faz o mesmo também, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer, dá glória e recebe. Glória a Deus, porque isso é forte, isso é vida. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com aquilo que o homem acha ou deixa de achar, mas a lei do Espírito de vida. O Espírito Santo, quando ele entra no homem, sabe, queridos, eu tenho 51 anos de idade. Eu me converti com 22. Aleluia. Então eu estou com 31, né? 31 anos servindo a Deus. Mas quando eu nunca tinha lido a palavra, quando uma senhora pegou a Bíblia e começou a ler para mim, e eu comecei a olhar aquelas palavras, eu disse, mas como minha mãe e meu pai nunca leu isso para mim? Meu pai. Então aquelas palavras, lá no final de 94, aquelas palavras, elas entrou dentro de mim como uma espada. Então eu bebia muita cachaça, a minha vida era farriar, festa, dançar, e vai daqui, vai dali. E eu estou ali parado diante daquela mulher pregando para mim. Pregando Apocalipse. Me ensinando Apocalipse. A palavra de Deus, me ensinando. E eu ouvindo bem o que aquela mulher dizia. E não deu outra. Eu me ajoelhei lá naquele saguão daquele hotel e disse, eu quero esse Jesus. Olha, forte, hein? Eu quero essa palavra. Essa palavra, ela transforma. Aleluia. Então, quando eu abri meu coração, a palavra entrou. Naquela mesma semana eu fui batizado. Meu Deus do céu. Naquela mesma semana. Gente, isso prova, né? Isso prova coisas tremendas, porque do tamanho da sede, né? Da sede. Porque Jesus é a água da vida. Se a pessoa vem com tamanha sede, né? As coisas acontecem. Às vezes a pessoa chega sem sede, né? Chega sem vontade. Né? Chega na presença do Senhor, a Bíblia fala que ele é galardoador daqueles que o buscam. Se eu chego na presença do Senhor assim, meia boca, não sei o que eu quero, então eu não vou receber nada, ou seja, minha vida não vai ser transformada. Por isso que Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Sempre tem algo, tem a ver com a sua sede, tem a ver com a sua vontade. Tem um livre-arbítrio, adoração, tocar em Deus, se movimentar, tem um livre-arbítrio, é você que decide. É você que decide. Porque o que tinha que fazer, Jesus já fez por mim e por você. Às vezes as pessoas às vezes ficam na lei desse Deus maldoso, desse Deus que vai fazer isso, fazer aquilo, né? Porque tem muito isso também, uma prisão, né? De um Deus que não existe. Tem gente que fala assim, nossa, eu vou esperar eu fazer isso primeiro para chegar, para se aproximar, e Jesus está dizendo, vinde como estais. Às vezes a pessoa perde essa noção também, né, pastor? O convite de Jesus é, vinde a mim todos. Venha. Agora, quando você bebe dessa água, é impossível a sua vida continuar a mesma. É impossível alguém ir até todas as pessoas. Você concorda comigo que todas as pessoas que iam até Jesus voltavam com alguma coisa? Nunca voltaram de mão vazia, né? Não, todos, Senhor, eu quero isso, eu quero que você faça isso, vai lá em casa. Jesus sempre tinha algo a oferecer para eles. Então não importa a situação que nós estamos passando, no momento é desesperador. Eu passei por isso. Eu experimentei o fundo da alma, o fundo do poço da alma. Mas agarrado na mão dele, ele agarrado na minha mão. Chorando, chorava dia e noite, período chorando, mas alguns momentos, como ele falava comigo? Filho, eu estou aqui do seu lado. A voz dele estava bem mais eu estou aqui do seu lado. Né? E a pessoa viúva não é bom, sabia que não é algo, não é legal, porque você recebe críticas até pelo fato de estar viúvo. É uma coisa que você não programou, né? Se a gente tivesse programado, tivesse assim, não vai acontecer, a gente organizava algumas coisas. Isso é só Deus que sabe e Ele que organiza. Não tem um tempo para Ele, como se diz,
se movimentar para acontecer alguma coisa nas nossas vidas, porque eu acho que a sensação é essa, né? Que desorganizou tudo. Exatamente. A cabeça fica uma bagunça. Quando você está naquele ato ali desesperador. E olha, uma coisa que eu aprendi a meditar na palavra, li a palavra de Deus várias vezes, mas quando você tem uma palavra dentro de você, crises, perdas, situações vão acontecer. Nós estamos num planeta onde tudo está passando rápido, vai acontecer tantas coisas, mas veja bem, Jesus disse no livro de João, se as minhas palavras permanecerem em vós, não é? Se as minhas palavras permanecer em vós, olha só. Então a palavra de Deus tem que estar dentro de nós, naquele momento de dor, de choro, de desespero, de perda. Se a palavra estiver dentro... É o sustento, né, pastor? É o pão. É o pão. É o Pai do céu. É a palavra, é o alimento do Espírito. Esses dias nós estávamos justamente no propósito, Salmo 1, né? Tudo quanto fizer, prosperará. Estava dizendo, justamente, a gente foi no monte, eu estava falando com a igreja, transmitindo ao vivo, falando sobre esse sustento. Isso é muito forte. Talvez a pessoa não sabe o que é isso. Tem gente que não conhece esse sustento. Esse sustento que a pessoa olha para você, mas por que esse cara está de pé? Por que esse cara está de pé? Está dando glória a Deus, está dizendo, nós vamos avançar, nós vamos prosseguir. Olha para a vida, olha para, né? Olha para a circunstância daquele que está vivendo aquela tempestade. Fala, esse cara era para ter derretido, não era para estar mais existindo mais. Depois de uma bomba atômica dessa, um problema desse, ele não era para estar mais nem dando glória. Esse sustento, né, pastor? Essa graça, né? Minha graça te basta. No deserto, ele, em Deuteronômio capítulo 8, lá no deserto, ele falou assim, eu deixei vocês passar fome. Para dar a entender que não só de pão viverão, mas da minha palavra. Não é? Então, no deserto, Deus estava treinando aquele povo. Deus, quando tira eles do Egito para levar para a terra, o deserto era o treinamento. Eles tinham que chegar lá na terra com outra mentalidade. Então, quem foi que entrou? Quem tinha um espírito de excelência. Foi, né? Forte. Um outro espírito, na fé, na certeza, Deus vai dar, a terra é nossa. Glória a Deus. Como apóstolo, vamos entrar. Eu gosto disso. Aleluia. Glória a Deus. Então, os que ficaram, os que não estavam na palavra, não tinha palavra dentro deles. Meu Deus do céu. Mas aqueles dois camaradas é forte. Que decidiram, falaram, gente, nós vamos entrar, a terra é nossa, vamos baixar, glória. Não olha para trás, vamos lá. Mas a maioria ficou prostrado no deserto. Jesus, tremendo. Igreja é forte, porque as coisas de Deus, você vai mastigando. Já viu aquela vaca que come, depois volta para remoer? Assim é nós. Assim é o povo de Deus. Você vai remoendo aquele negócio e vai te sustentando, vai te levantando. Não importa do jeito que você esteja, prostrado, cansado, decepcionado, existe um pão. Palavra rema, né, pastor? Exatamente. Palavra revelada. Essa palavra revelada, esse pão fresco. Né? Olha, queridos, a palavra de Deus, ela não está velha. Foi só naquela época, hoje está no mesmo. A palavra continua funcionando hoje para nós. Mudou-se os tempos, mudou-se as épocas, mas a palavra continua sendo viva e eficaz. Aleluia. Ela produz fruto. Ela atrai resultado. Mas sabe qual que hoje, a temática hoje, a questão de essa ansiedade, irmão, de nós termos as coisas já, agora. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde as pessoas, essa ansiedade por ter agora as coisas, e a igreja evangélica contribuiu muito para isso. De fazer campanha de 7 dias, para nos 7 dias, e aí muitas vezes, no final dos 7 dias, não conquistou aquilo que se propôs. Porque Deus não é um Deus de 7 dias. Deus é um Deus eterno. Um dia é 1000 e 1000 é um dia. A intenção de Deus é levar a gente para a eternidade. Então fica com
Calma, ele quer tirar a gente do tempo e levar a gente para o lugar onde não tem, para amanhã não tem. Amanhã é hoje, é agora. Sabe aquela sensação de você corre, de repente está no mesmo lugar? Eita, Jesus. Você pensa, mas espera, a palavra parece que não dá certo. Não dá, querido. Só que tem um tempo determinado. Você sabe que quando o anjo falou para Sara, Sara, você vai ficar grávida. Aí a Bíblia disse que ela riu. E o anjo disse, você não ri. Ela, não estou rindo, não, você riu. Mas daqui a 1 ano, você vai abraçar um filho. Você sabe o que aconteceu, queridos? Naquele final daquele ano, Sara ficou grávida daquele rapaz, chamado Isaac. Então, se nós olharmos a palavra de Deus, a Bíblia fala que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Esperando contra a esperança, ele creu, ele acreditou. Forte. Sendo que um homem praticamente quase de 100 anos, a Sara com 90. Mas a Bíblia diz que creu. E porque ele creu, ele foi imputado como justiça. Meu Deus. Olha, irmãos, isso é tão poderoso. Quando uma pessoa decide crer na palavra, ela é imputado como justiça. É. Nós estávamos comentando sobre esse crer, né? Essa palavra, quando você decide crer na palavra, você é imputado como justiça. Irmãos, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que nós somos justificados, pois, pela fé. Justificado, a palavra é declarado justo. Então, quando a pessoa decide crer na palavra, Deus diz, você é justo. Meu Deus. Eu declaro você imputado como justiça. Está acreditado na minha conta. Vamos andar junto. Você ora e eu declaro aqui. Ô, glória! Então, essa Aleluia. fé... Isso pega. A fé do Espírito, a fé do novo nascimento, Aleluia. é uma fé louca. Glória a Deus. Não é uma fé buscando algo lógico, de razão, é uma fé do Espírito. Você tem que pisar, Deus diz, pisa que eu abro o mar. Você pisa no Jordão, Eliseu, que eu abro. Meu Deus do céu. Então, Deus não faz nada sem a fé. Sem fé, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Pai do céu. Não tem como andar com Deus sem a fé. Deus é o Deus da fé. Veja, Deus disse, imagina, o Edson disse, o João disse, haja luz e vai haver, né? Haja paz na minha casa, haja crescimento nos meus negócios. Então, todo dia eu declaro a palavra de Deus, seja Aleluia. qual for a situação, está doendo, está tribuloso, mas haja mantimento na minha casa, haja sucesso na minha empresa, haja progresso, porque a nossa boca foi criada para profetizar. Foi. Aí, como se diz, pegando ponta aí já, foi assim que a gente abriu o ministério, profetizando glória. Olha só. Porque eu entendi esse negócio. Eu falei, meu Deus do céu, o vale de ossos secos, né? O filho do homem pode esses ossos reviverem, voltar a viver. E aí o profeta fala assim, tu sabes. E o que ele manda o profeta fazer? Então profetiza. Irmão, isso é uma escola. Tá simples. Tá simples. É uma escola. Profetiza. Tá difícil, irmão? Profetiza sobre o vale de ossos secos. Pode. Irmão, Deus sabe de todas as coisas. Ele está mandando você abrir a boca. Se ele colocou uma palavra, se ele colocou uma fé dentro do seu coração. Porque aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, ela tinha a fé que se ela apenas tocar nas vestes do Senhor, ela sairia curada. Amém. Apenas tocar. Ela podia chegar e fazer outra coisa. Ela poderia fazer outra coisa e ter o mesmo resultado. Mas interessante, que era só tocar. Ela poderia falar, Senhor, falar com o Senhor, mas apenas tocar na orla, nas vestes do Senhor, ela saía curada. Às vezes não é a forma que Deus te chamou para se movimentar. É a forma que Deus te chamou para movimentar. Talvez a minha forma é profetizar sobre o vale de ossos secos. Talvez a sua forma é profetizar de uma forma diferente, mas de todos os jeitos é algo profético. Isso. É algo profético. Teve um tempo que a igreja fazia muito ato profético, né? Eu nem sei se está fazendo mais, mas fazia-se muito ato profético, né? E aquilo foi banalizando com o tempo. Mas é importante a gente fazer. É importante a igreja ter essa noção de que é tudo que o Senhor, onde pisar os plantos dos nossos pés, o Senhor nos daria por herança.
Às vezes a gente perde essa noção de autoridade. A igreja perde essa noção de autoridade, mas a igreja ela tem essa autoridade. O que ligar na terra será ligado no céu. Então, assim, se nós aprendermos a nos movimentar como igreja aqui nessa cidade, dessa forma, né, de que nós ligarmos aqui em Goiatuba, ou no Panamá, ou em Bom Jesus, ou no estado de Goiás, ou no Brasil, ou no mundo, o que nós ligarmos será ligado. Amém. Independente, né, pastor? É o que a palavra está dizendo. Mas o porquê que às vezes assim, eu falo assim, né, e todos nós temos dificuldade de nos movimentar profeticamente, pastor? Será por que nós temos essa dificuldade? Olha, eu acredito que é por falta de fé. As situações que no dia a dia, ela tende a roubar a nossa fé, a nossa crença, porque são muitas variáveis. São muitas vezes você acorda, tem uma notícia negativa logo na porta, cedo. Verdade. Então são muitas variáveis mas a Bíblia, ela não varia, né? Continua a ser apto, todo dia está lá. Paulo diz, eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. Então nós temos que continuar falando, porque se você pegar Tiago capítulo 3, fala todo do poder da língua. Então a língua, ela diz que a língua, ela dirige nosso curso de vida. Se nós pegar Provérbios 18, a morte e a vida está no poder da língua. Forte. Quem bem utiliza como do seu fruto. Muito tremendo. Então a pessoa que vive só com palavra negativa na boca, a colheita dela vai ser praticamente somente aquilo que ela está falando, palavra negativa. Se o mundo já é complicado, já é difícil, não é? A vida em si é uma batalha diária. Agora imagina eu falando o dia, não dou conta, não posso, não vou conseguir, Meu não dá, Deus, não é para mim, né? Então Paulo está dizendo, está muito claro em Coríntios. Paulo disse, eu criei, por isso eu falo. Falo o quê? Eu falo a palavra, né? Quando eu todo dia de manhã eu tenho meu devocional, então eu digo, hoje é o dia do meu milagre. Aleluia. Hoje é o dia do meu sucesso. Edson, hoje você vai vencer. Aleluia. Hoje você vai orar por alguém. Oh, glória. Você hoje vai ser um canal de bênção para alguém. Alguém, você vai encontrar com alguém que vai precisar de você. Olha, tem dia que meu celular é um toque danado. Por quê? Porque eu começo cedo já declarando, hoje eu vou vencer. Aleluia. Hoje se eu estou aqui, é porque Deus quer hoje que eu faça alguma coisa, então vai ser um dia tremendo. Só toma posse. Eu tomo posse já da bênção de manhã e já começo a declarar. É porque a palavra diz, né, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E nós firmamos esse grupo Nasce para Vencer, pastor. O NPV está firmado na palavra. Amém. Porque é se estabelecer no lugar onde Deus colocou. Exatamente. É tomar posse da palavra, é tomar posse. E a gente vem engateando, né? Todos os sábados, né? A gente vem fazendo um propósito de uma palavra, engateando, firmando aquilo, arrancando um tijolinho que não é, o que não é palavra nós tira fora, o que precisa ser firmado. Precisa ser plumado, colocado, ou seja, na diretriz da palavra para que nós possamos andar em fé. Então nós temos feito isso todos os sábados, né? Nós estamos fazendo todos os sábados. Por quê? Porque o que nos alimenta, o que nos sustenta, o que tem uma palavra de vida eterna, igual o Pedro falou, aonde eu irei, Senhor? Se salta tem palavra de vida eterna. Ou seja, não tem como fugir da palavra. Ou nós nos movimentamos na palavra, ou então nós para parar todo mundo. Não é verdade? É verdade. A palavra de Deus ela foi deixada como bússola. Eu sempre falo aqui, veja bem, Velho Testamento e Novo Testamento. Testamento. O que é um testamento? É alguém, um pai rico, né, que tem vários filhos, e ele está perto de morrer, chama um advogado, manda organizar tudo e começa a distribuir para os filhos. O que Deus fez? Deus veio, morre por esses filhos e nos deixa o Novo Testamento. Agora eu tenho que tomar posse desse testamento que é a palavra. Eu tenho que declarar essa palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele levou sobre si toda a minha doença. Eu tenho que profetizar a palavra de Deus. Então quando eu vou profetizando, os anjos que trabalham em nosso favor da igreja, olha queridos,
Alguém pensa assim, por que ser igreja? A igreja não é ideia nossa, a igreja é a ideia de Cristo. Verdade. A igreja não é placa, nome, é um corpo vivo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Então, uma vez que eu nasci do Espírito, eu fui colocado no corpo de Cristo. Agora, onde nós ligar na terra e desligar, está feito. Aleluia. Imagina quanto poder nós temos como igreja. A autoridade que Deus colocou nas nossas mãos. A Bíblia de Paulo diz que nos deu o ministério da reconciliação. O que é reconciliar? Duas pessoas que estão brigadas. E aí nós temos o poder em nós de reconciliar essas duas pessoas. O que Deus fez conosco? Reconciliou. Em Cristo nos reconciliou com o Pai. Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Mas Jesus veio e nos reconciliou com o Pai. Oi, meu irmão, isso é tremendo demais. Isso é poderoso demais. Nós estávamos perdidos, jogados como ovelhas sem pastor, totalmente perdidos. E Deus desceu em Cristo. Aleluia. Não imputando os homens as suas transgressões. Oh, glória. E Deus não imputou. Se fosse imputar, nós estávamos perdidos, mas Ele desceu aqui para reconciliar, trazer o homem de volta. O homem que estava perdido em Adão, no velho Adão. Agora nós estamos no novo Adão, o Espírito. Nós estamos em Cristo Jesus, reconciliado. Então nós, querido, meu querido, você que está aqui agora nos assistindo, há poder em nós, na igreja. A igreja unida, ela é uma bomba. É pena que o inimigo trabalha tanto para fazer a igreja parar, para fazer desistir. Mas eu quero dizer, nós não vamos desistir. Não vamos. Desistir jamais. Deus sempre tem, né, os dele guardados. Como se diz, Elias pensou que estava sozinho. Elias pensou assim, só eu fiquei. E algumas vezes a gente pensa assim. Isso é um pensamento humano. Só eu fiquei. O Senhor falou, não, Elias, calma. Então você que está sentindo dessa forma, calma. Tem 7.000 que tá aí, escondido, né? Fica tranquilo. Deus vai prover, Deus vai agir, a atmosfera vai mudar, a glória de Deus vai descer nessa nação, vai acontecer algo. Sabe o pastor nosso da MCM, querido? Ele sempre vai na Somália. Chega na Somália, sai procurando cristão, mas não tem. E se declarar, é pego, é morto. Então nós no Brasil, nós temos essa graça de ter nos 4 cantos aqui de Goiatuba um crente orando. Aleluia. Nós somos poucos cristãos, somos, mas o pouco que nós temos pode sair por aí, tem muito lugar, gente orando, gente profetizando. Eu passei ali agora há pouco, ali tinha uma igreja ali aberta, ali um grupo ali de umas 40 pessoas lá orando, clamando. Então há um povo no Brasil, é muito, são milhares. Aleluia. Milhares estão orando agora, nesse exato momento, clamando ao Senhor, para que Deus sara a nossa nação, mude a realidade da nossa nação. E nós que estamos aqui em Goiatuba, nós declaramos também que Deus sara essa cidade, muda a realidade dessa cidade. E nós cremos nisso, nós profetizamos isso. Esse mover do Espírito, né, que está para acontecer, que vai haver um arrebatamento antes, ou antes do arrebatamento vai haver um mover do Espírito, porque se nota, né, e é profetizado também, né, que na palavra do Senhor. Então, assim, a gente observa que às vezes tem gente preocupada com algumas coisas. O mover a igreja é invencível. A igreja é invencível. Talvez você pense assim, nossa, mas isso... Por quê? Porque o dono dela é invencível. Ele venceu por nós. Então, como abater a noiva? Não tem como. Dando um exemplo aqui. Se eu tivesse uma noiva, ela estivesse apanhando, o que eu faria? Eu me levantar em favor dela, não é assim? E assim é o Senhor. Vai acontecer algo nessa nação. Vai acontecer algo nessa nação. Talvez aqueles críticos de plantão, que às vezes não enxerga o que Deus às vezes esconde. Aí é forte, eu falar outra coisa, mas Deus esconde as coisas dele. Deus esconde, não esconde, pastor? Meu Deus. Deus escondeu Moisés. Deus, ele pode fazer qualquer coisa, né? Qualquer coisa.
Ele pegou o Filipe e fez Filipe rapidamente transladar de um lado para o outro, lá em Atos capítulo 8. Mas veja bem, Efésios capítulo 1 diz assim que Deus manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, potestade, domínio, todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Olha só. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia. Que é a igreja? A plenitude. A palavra plenitude quer dizer que é a total. A igreja faz Deus total. Deus se completa com a igreja. Deus pegou isso, colocou tudo debaixo dos pés da igreja, dando todo o poder para ela. Forte. Então Jesus colocou todo o poder na igreja. Que as pessoas pensam que a igreja é A, B, C. Não, a igreja, aqui diz, é o seu corpo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Então, onde tiver 2 ou 3 irmãos, 10, 20, onde tiver um grupo orando, é a igreja, a noiva orando. Reunido no meu nome, Reunido no nome. E essa igreja, ela está o quê? Acima de todo o principado, poder, potestade, domínio. Oh, glória a Deus. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Forte, né? Então, na verdade, nós precisamos crescer na palavra, precisamos crescer em fé, para que possamos tomar posse desse testamento que é nosso por direito. Olha, eu não sei, você que está aí agora, eu sou um cara muito rico. Aleluia. Eu sou um cara muito abençoado. Porque riqueza não é... As pessoas falam que pensam que riqueza é coisas. Riqueza é alguém que está cheio de fé. Aleluia. Sabe o que é alguém pobre? É alguém sem fé. Incrédulo. Alguém incrédulo. Riqueza é alguém que está cheio de Deus, cheio de fé, porque quando ele está cheio de fé, ele diz, opa, aquilo ali é meu, hoje é meu, eu vou conseguir, eu vou vencer, essa doença tem que sair do meu corpo, esse mal tem que sair, eu não aceito mais a derrota, eu vou conseguir. Então, quando a pessoa está cheia de fé, mas ela está muito rica. Eu, assim, eu já vivenciei algumas vezes, a gente enfrenta um leão, igreja, a gente enfrenta um leão, a gente não tem medo. A verdade é essa. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E é bem verdade. Você não tem medo. Quando a Bíblia fala que Davi enfrentava leão, enfrentava urso, e tinha algo dentro dele. E a gente vai observando que a gente não tem... Quando o coração da gente está cheio de fé, quando a gente está vivendo no Espírito, a gente se movimenta de uma forma, pastor, né, tão tremenda. E esse é o lugar da igreja. Né? Essa ousadia, essa fé, essa falta de medo, né? essa coragem que o Espírito gera dentro de nós, né? E esse é o nosso lugar em Deus. Amém. Esse é o nosso lugar em Deus. E às vezes a timidez, por isso que a Bíblia fala que os tímidos não herdarão os céus. A timidez, ela muitas vezes atrapalha, mas nós não fomos chamados para ser tímido. Isso. Talvez se você está na sua casa, talvez você está aqui nos acompanhando, Deus quer te usar. Deus quer fazer coisas grandes. Deus ainda esse ano pode restaurar a sua sorte através dessa palavra. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. O Senhor não lança ela do nada, ou seja, ela produz. Né? Ela produz por aquilo que ela foi enviada. Ou seja, se você está ouvindo esse podcast hoje, se o pastor Edson está aqui, e isso está gerando no seu coração algo aí, pode ter certeza que vai germinar coisas boas. Amém. Coisas do reino, coisa que vai frutificar para a eternidade. Não seja momentâneo, seja eterno. Começa a eternidade hoje com Cristo. Isso é lindo, porque até, veja bem, aquele ladrão da cruz, o cara viveu a vida dele todinha perdido. Eu brinco muito, eu falo que aos 44 do segundo tempo ele está do lado do autor e consumador da fé. Que sorte dele, né? Ele está ali, sabe, alguns minutos para descer, para ser banido para sempre da presença de Deus. E ele está ali do lado daquele que veio e é o autor da vida. E ele vira para ele, sabe, a salvação é algo tão poderoso, que ele vira e ele diz, Senhor, quando o Senhor vier no teu reino, o Senhor lembra de mim. Quando ele diz Senhor, a palavra Senhor quer dizer dono. Ele está reconhecendo do lado dele que Cristo é o dono dele. Aleluia. Senhor.
Então ele invocou, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando ele invoca o nome Senhor, Jesus olhou e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Conquistou o coração do Pai. Então quando eu invoco o Senhor, Senhor Jesus, então todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Quando eu digo a salvação, nós que estamos vivos, eu digo Senhor Jesus, Ele vai me livrar de alguma situação. Porque salvação é uma palavra ampla. Isso. É a salvação do perigo, é a salvação do casamento, é a salvação do filho, é a salvação do acidente, o cara teve um acidente e Deus livrou. Então, quando eu digo Senhor Jesus, vem o livramento. É um socorro bem presente na angústia. É um socorro bem presente na angústia. É isso aí. Então, quando nós invocamos o Senhor, nós somos salvos. Aquele ladrão foi salvo para a eternidade ali, naquele momento. Mas hoje, nós precisamos de salvação, hoje, no dia a dia. A salvação, o livramento, algo, nós precisamos dizer: Senhor Jesus, vem na minha causa, entra na minha situação, entra aqui na minha casa. Tem uma música, entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha casa, Senhor. Então, vamos invocar o nome do Senhor, querido. Invoca o nome do Senhor em qualquer situação. Eu invoco o nome do Senhor trabalhando, nós trabalhamos, invocamos o nome do Senhor andando na rua, eu paro na rua, eu oro com pessoas, invocando o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele atende a oração daquele que clama. Aleluia. Ele atende a oração. Ele atende a oração das pessoas, qualquer pessoa que chegar a Ele. Então, muitas vezes, não deixa, um dos pontos que Satanás procura afastar o homem de Deus é com a acusação. Que você pecou, você não presta mais, você agora acabou, e na verdade, a graça está disponível para nos levantar novamente. Nunca deixe ninguém acusar você. Porque nem o próprio Deus, Jesus, eu não vim condenar, eu vim salvar o homem. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar os doentes ao arrependimento. Então Jesus, ele não veio condenar, ele veio salvar. Então, querido, levante a sua cabeça, porque Deus está salvando ainda até hoje. E muita gente. Igreja, Deus é maravilhoso, né? Quando a gente vai olhando para as Escrituras, é tremendo, né? Tudo que Deus fez, todo o propósito dele, tudo que a gente vai caminhando, ele já calçou a nossa caminhada. Não é uma coisa que você planeja, fala, não, Deus ainda vai fazer. Deus já fez. Porque às vezes, eu e você, às vezes precisamos passar por um processo, às vezes nós precisamos andar mais uma caminhadinha para chegar onde Deus quer ir lá realizar aquilo que Ele assim deseja. É como um filho pequeno que às vezes não entende que dia que ele vai tirar a carteira, pastor. Que dia, pai, que eu vou tirar a carteira? E ele fica preocupado com isso. E o Senhor fala, não, meu filho, espera, vai acontecer. Né? Vai acontecer. Né? E essas coisas diante de nós, às vezes nós temos que enxergar as coisas assim para a gente ser mais simples. Ter Deus como pai. Porque às vezes nós estamos pedindo, né, algo e Deus está falando, calma, espera mais um pouco, já está tudo programado. É tremendo isso, hein? Está tudo programado, já está tudo certinho, calma. E às vezes a pessoa fica ansiosa, preocupada com a situação, como que vai ser. Irmão, Deus provê da onde não tem. Deus faz coisas acontecer da onde não tem. E às vezes isso acontece muito com nós mesmos, pastores. Por que eu falo o seguinte? Porque Deus libera a palavra sobre nós. E às vezes nós saímos como o próprio Abraão saiu. Sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra, eu te mostrarei. É só essas palavras que o Senhor falou. Não falou que ia ter chegar lá, acontecer muita coisa, não. Mas nessa caminhada, ele foi prosperando. Nessa caminhada, ele teve que deixar o seu sobrinho de lado, Ló de lado, porque ele ia prosperando de tamanha maneira, as coisas iam acontecendo, na caminhada. Às vezes a gente está preocupado com a prosperidade, com grandes coisas, mas às vezes está se perdendo na caminhada, no dia a dia, no momento, né? E assim, por isso que Deus nos chama para viver um evangelho eterno. Não um evangelho momentâneo. Esse evangelho eterno. Rios de água viva fluirão do seu interior.
Esse evangelho que não está aqui, não tá, ele não começou aqui. Ele começou na eternidade. Começou na eternidade e passou por nós. E nós estamos caminhando nele. Glória a Deus. Né, pastor? Você citou muito bem algo poderoso, porque isso foi revelação para nós aqui, né? Evangelho é eterno, não é algo momentâneo. Nós estamos andando num caminho eterno. Eu sempre procuro, nas minhas comunhões, eu falo o seguinte: quando nós pegamos o caminho, qual caminho nós pegamos? O caminho da eternidade. É natural que nesse caminho, coisas pesadas que estão nos nossos ombros, Ele quer tirar. Lembra? Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados. Sobrecarregado, ou seja, você está levando peso muito pesado nas suas costas. Então eu vou tirar esse peso. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então isso é uma promessa. Eu vos aliviarei. Venha e eu vos aliviarei. Então, querido, esse alívio é interno, é no espírito. Sabe, é lógico que tem pessoas que não nasceu de novo. São pessoas somente religiosas, não experimente a paz de espírito, a paz interior. A paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento, não é compreensível ao raciocínio humano. Não tem como o homem raciocinar, somar. Não, é a paz que excede todo entendimento. Paulo diz: guardará os vossos corações. É a paz do Espírito, que é fruto do Espírito. Quando ele entrou em nós, ele vai gerando em nós frutos: alegria, paz, bondade, mansidão. Ele vai gerando os frutos em nós, e os frutos vão aparecendo. Tanto é que esse caminhar com Deus, as coisas não acontecem da noite para o dia. São mudanças paulatinamente. As coisas vão mudando, a tua mente vai mudando, a tua forma de pensar vai mudando. Paulo disse: se você roubar, você não rouba mais. Se você xingar, você não xinga mais. Você vai mudando o seu palavreado, você vai mudando a sua forma de ver. Então esse evangelho é uma escada, onde tem que ter muita ousadia no caminhar, mas também ter paciência com os novos. Isso. Pessoas novas, estão em treinamento, né? Está chegando agora, né? E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, falando sobre corrermos com paciência. Explica isso, pastor. Correr com paciência. Que mistério, né, irmão? Ou seja, para você correr com paciência, você tem que estar na palavra. Andando no Espírito, vivendo no Espírito, se enchendo do Espírito, né? Paulo manda andar no Espírito, viver no Espírito e se encher do Espírito. Aleluia. Então é uma vida mergulhada mesmo. Na verdade, os nossos sofrimentos estão muito sobrecarregados porque nós andamos muito mais na alma do que no espírito. Verdade. A alma e a carne não podem dar nada que eles não têm. O que a carne pode oferecer para o homem? A não ser mazelas. Verdade. Né? Então, quanto mais nós encher do espírito, mais nós vamos derrubar, inclinar para as coisas de Deus, e a carne vai perdendo a sua força. Sabe? Não é perfeição, querido. Deus quer que nos aperfeiçoar. O caminho de Deus é nos aperfeiçoando, nos moldando cada dia. Não tem pessoas perfeitas dentro do reino, mas Deus vai moldando elas todo dia a dia, vai moldando. Outros ficam mais atrás, outros estão no meio, outros estão muito mais na frente, mas o caminho de Deus é uma mudança todos os dias e contínua. Isso é fato, não é? É desse jeito, né? Às vezes a pessoa está procurando uma igreja perfeita, não existe. Não. Porque se você entrar nela, mas eu falo brincando, porque não existe. É uma coisa que Jesus chamou pecadores, né, para trabalhar. E é interessante que o que eu estava observando hoje, pastor, é que para nós que fomos chamados para pastorear, fomos chamados para zelar, para cuidar, exige uma fé muito grande. Às vezes as pessoas pensam que não. Mas aí chega uma pessoa, às vezes chega uma pessoa na igreja, ela é um, como se diz, ela é um homicida. Ele era, né? Ele era 1 quilo, era tantas coisas que dá para ser. E nós, como pastor, nós enxergamos pela fé. Às vezes tomamos atitudes naquilo que nós cremos, não por aquilo que às vezes nós enxergamos ali e falamos: Senhor, ainda não houve mudança. Isso é muito forte, né?
Porque já aconteceu ali em Nazário, ele estava tomando de conta de uma igreja lá, e aí as pessoas chegam, né, se convertem, mas ainda não trabalhar, às vezes fica olhando para a pastora, olha para as irmãs, e você tem que ficar controlando aquele negócio. Porque às vezes tem pessoas que vai demorar meses para ser trabalhada em áreas que ela veio lá do mundo tão sujo, né? Ela vem tão sujo para você, né, passar por um processo de libertação, um processo de transformação, porque como o pastor falou, a mudança, ela vem quando tem entendimento. Se a pessoa ainda não tem entendimento, como que ela vai ter mudança? Às vezes porque chega na igreja, dando um exemplo, e quer mudar as vestes, muda todas as vestes, mas ainda não mudou o interior, ainda não mudou nada. Dando um exemplo, né? Então, às vezes, exige do pastor, exige de nós, muitas vezes, uma fé, que às vezes, quem está de fora, às vezes fica meio assim, será que, né? Será que uma fé na graça, uma fé na misericórdia de Deus, né? Lembra de Paulo, quando foi Barnabé? Quem foi orar para o Paulo? Antes, quando ele estava cego? Foi aquele irmãozinho que só apareceu uma vez na Bíblia, né? O nome dele só aparece uma vez. Estava tentando lembrar o nome dele. Vamos achar o nome dele aqui, porque é um irmãozinho que só apareceu uma vez, foi orar. E Paulo, irmão, o Senhor mandou, que te apareceu, mandou eu vir aqui orar por você, para que você recobre a vista e seja batizado, né? A princípio ele fica com medo, né? Ele fala, Senhor, mas mas é eu mesmo que vou orar por esse homem. Ele é matador, ele é isso, ele é aquilo, arrasta cristão. E a graça é algo escandaloso, né, pastor? É algo... Assim... Não, é tão bom que parece que não é verdade. Isso! É bem isso. Não, a graça é algo poderoso que parece que não é. Não pode ser o Paulo. O senhor está falando do Paulo, mais ou menos que ele aqui quase questiona assim. É Paulo que o senhor está falando, Senhor? Paulo está arrastando os crentes pelo chão e matou Estevão, e, né, apredejando. E a Bíblia fala sobre essa obediência desse homem, né? A obediência desse homem em dar voz ao Espírito Santo. Isso é um pastoreado. É um pastoreado. Você ir em direção daquilo que Deus está falando, mesmo que você fala, Senhor, eu conheço fulano. Não é, pastor? Rapaz, Isso que é difícil. Eu conheço fulano, Senhor. Fulano, assim, todo o diagnóstico dele em volta está dizendo que isso não é possível. Mas como a Bíblia vai dizendo, para Deus tudo é possível em todas as suas promessas. Amém. Se Deus diz que vai salvar alguém da sua família... Ananias foi lá e colocou a mão sobre ele para que ele tornasse a ver. Se Deus vai salvar alguém da sua família, você precisa ser o primeiro a ir lá, a receber aquele irmão e abraçar ele. Falar, irmão, eu acredito, eu confio. Porque às vezes, pastor, hoje nós estamos numa situação tão agravante, porque o pessoal está tão envolvido, às vezes, nas drogas, que a família já não acredita mais naquela pessoa. É verdade. E é uma coisa desgastante, é uma verdade. A droga é algo terrível. Né? A família já não acredita naquela pessoa, já não acredita, e às vezes ela precisa desse abraço. E a igreja está ali, né, pastor? Aí é o trabalho da igreja. Eu tive o privilégio de ajudar dois irmãos, né, mais ou menos uns 5 irmãos, e tive o privilégio de tirar eles do crack, sabe? Mas foi só com amor. Eu não usei outro método, a não ser o amor. Né? Que a Bíblia fala que o amor cobre multidão de pecados. Meu Deus. Como é que você pega um doente e mete o chicote no lombo dele? Ele está doente. Ele precisa de colo, do médico. Até uma parábola na Bíblia diz que tinha um camarada jogado no chão, o sacerdote passou, o levita passou, mas um samaritano veio e pegou ele, colocou no jumentinho, levou para a hospedaria, mandou cuidar dele das feridas e falou, se gastar eu pago mais. Não perguntou nada. Não perguntou nada aquele rapaz. Né? Então, o amor cobre multidão de pecados. O amor, Paulo diz, a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor, tremendo. A fé que opera pelo amor. Então, se nada resolve, o amor resolve. Muito forte. O amor é a maior arma de Deus. Deus é amor. É o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Amor.
Porque muitas vezes as pessoas pedem a gente oração, pastor, ora, meu filho está assim. E a gente vê, é uma situação, né? Não é uma situação favorável, mas só tem essa parte, ou seja, só tem um jeito de lidar com isso. Como o pastor mesmo disse, com amor, não tem, né? E orar, e oração. Né? Oração, pedir, Deus transforma, Deus muda, vai onde eu não vou, trabalha, eu estou aqui para dar amor. E a Bíblia vai dizendo também, pastor, sobre aquela justamente quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos. É outra palavra poderosa, né? Porque quando você vai Meu Deus, conhecendo Cristo, você vê que Cristo morreu por mim, pecador. Quando eu olho para Cristo e saber que Ele olhou e me aceitou, toda a condição que eu estava jogado lá na mazela, no pecado, e Ele me amou. Então, se Ele me amou, eu vou amá-lo e vou derramar o amor dele em outras pessoas. Deus chamou a igreja para amar. E veja que a profecia diz que o amor esfriará de quase todos. nossa, A maior arma vai esfriar, que é o amor. meu pai. Né? Se a gente não estender o amor, olha, outra coisa, a macumbaria não resolve, bater, prender, cadeia não resolve, droga não resolve. Então, o amor, Paulo diz, o amor, tudo pode. O amor é a maior arma. Igreja, nós estamos com o patrocinador de hoje, é o Climatizador Top. O que é o Climatizador Top? Você que quer fazer o curso de manutenção de climatizador, você pode entrar, acessar a página da igreja, ou a página do Climatizador Top, da Igreja Profetizando Glória. A página do Climatizador Top, está lá o curso. Vai ser um curso com um preço bem reduzido, um curso de manutenção de climatizador, tanto de teto, quanto de parede, quanto também aquele portátil. Se você quer aprender, se você quer se movimentar nessa área aí na sua cidade, você pode fazer, porque é um curso bastante interessante, que a gente trabalha já há muitos anos com manutenção de climatizador. Então tem esse curso que a gente fez com todo carinho para você. E também você que está aqui na cidade, quer também fazer manutenção, deixa seu contato lá, nós estaremos entrando em contato com você, para que nós possamos fazer aquele precinho bacana, interessante para você, e a gente prosseguir nessa caminhada. Pastor, eu já quero também te agradecer a sua vida, agradecer o que Deus tem feito por você. Hoje foi, como se diz, top 10, aquilo que Deus falou. Eu acredito que a gente alcançou muito daquilo que Deus queria liberar nessa noite, porque a Bíblia vai dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. E a gente é sobre a verdade. O que nós necessitamos é a palavra, é a verdade, ou seja, é insistir. Né? Pois a Bíblia vai dizendo: pedi, dá-se-vos-á, buscar e acharei. Todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. E o que vai dizendo lá no final do versículo? É sobre o Espírito Santo. Nós pedimos e buscamos o Espírito Santo, ou seja, essa clareza, porque a palavra em si, ela mata, mas o Espírito vivifica. Se não tivesse o Espírito aqui no nosso meio, seria só como um sino, né, que tine, né? Não teria efeito. O seu coração talvez não teria, mas quando, né, o Espírito, a gente sente a presença de Deus, esse movimento em direção àquilo que o Espírito Santo está dizendo. Foi por aí que nós pegamos esse podcast nessa noite, pela direção do Espírito. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. Pastor, se o senhor quiser dar endereço do ministério, se quiser dar endereço da rede social do senhor, pode deixar aí. Se quiser também despedir dos irmãos também, dando glória, pode também. Mas o que eu quero de você é o seguinte: pastor, nós como igreja, para esses dias, nós vamos nos movimentar, ou seja, de forma diferente. Como que a gente vai fazer isso
para não ser aquele religioso, né? Aquele movimento religioso que a gente é acostumado, mas aquele movimento que a gente vai conseguir trazer libertação na vida das outras pessoas, mas assim, não sermos religiosos para falar, vocês vão para o inferno. Porque às vezes, né, a gente tem aquele xiita, né, aquele xiita que fala, né, ser aquele cara que a pessoa vai entender que você está pregando para ele sem precisar de falar nada. Que esse é o evangelho que nós estamos precisando de viver nesses últimos dias. Esse evangelho que a pessoa vai observar o que você está construindo e vai falar, cara, eu quero aquilo que o cara tem. Eu quero aquela família, um exemplo, né? Eu quero, no sentido assim, porque aquele cara conquistou algo com tanta clareza, com tanta unção, com tanta virtude, não foi atropelando as fases, não foi quebrando tudo, né? E as pessoas estão observando a gente, como a gente nos movimentar nesses dias, pastor, com a clareza, não tentar ser mais religioso, né? Mas tentar ser mais ser humano, né? Que às vezes as pessoas esperam de alguém de um pastor, de alguém, ser mais religioso ainda do que já é. Muitas vezes espera assim, tem que ter gravata, terno, vai engessando a pessoa de tanta forma que às vezes a pessoa tem que ter uma demanda para atender e às vezes isso não é o reino, às vezes isso não é, né, o que Deus tem para esses dias. Então, como se movimentar nesses dias para ganhar pessoas, se movimentar num Brasil que já está quase todo evangelizado? Porque o Brasil está evangelizado, a gente vem pregando para crente já tem muito tempo, né? E glória a Deus por isso, né? A gente não está triste do Brasil estar evangelizado, mas a gente não tem visto muitos frutos disso. E aí, como, pastor, que a gente faz? Pois é, muito obrigado. Eu agradeço vocês, né, respondendo a primeira pergunta sua. Queria agradecer o pessoal que estava aí com a gente. Deus te abençoe. Fica firme, né? Vamos vencer cada batalha, estamos nos preparando e caminhando nessa jornada juntos. Contem comigo, né? A igreja hoje pela qual eu estou, não sei se eu estou amanhã, mas eu estou lá, né? É a Igreja Cristã Vida ali na Santa Catarina, 560 no centro. Estamos lá há um tempo já. Tive o privilégio de receber um casal de pastores para estar comigo. Coloquei eles na frente, né? Para me passar esse período de cura, de tratamento. E graças a Deus tem sido bênção, né? O pastor Wendel e a pastora Miriam têm estado ali na frente da igreja, tem sido bênção, né? Muito bom. É um homem de oração, de busca, de temor. É uma esposa muito abençoada. Então, assim, eu acredito que é um tempo novo ali. O ministério, que na verdade nós estamos até mudando o nome, né, da sede, que vai ser Batista Atos de Justiça. Bonito. Batista Atos de Justiça, né? Glória a Deus. Já tiramos o nome e agora vai colocar o nome. Mas nós sabemos que não é o nome, né? É o Cristo, né? É o quanto nós vivemos do Cristo, é o quanto nós meditamos na palavra, é o quanto nós temos temor a Deus. E Eliel fez a pergunta, a questão desses dias, o desafio nosso realmente procurar transmitir Cristo, né? Ele falou que nós somos a luz do mundo, nós somos resposta, nós somos sal da terra, nós somos resposta para o casamento, para os jovens, nós somos resposta. Nós temos visto muitos jovens, poucos jovens nas igrejas, muitos jovens. Então a igreja, ela está cumprindo o seu papel 100%? Não, está longe ainda. Mas eu acredito que há um grupo buscando, há um grupo orando, né? Uns gostam de orar no monte, outros gostam de orar no salão, outros gostam... Enfim, não importa o lugar e como, o que importa é orar. Então eu acredito que nossa cidade, nosso estado, nosso país está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eu sei que sendo luz, em cada lugar, no trabalho, em qualquer lugar, no colégio, na faculdade, a gente brilhar e ser resposta para essa sociedade, para a nossa cidade, para a nossa família, para nossos amigos. Então eu quero deixar aqui meu abraço e dizer para você, fica firme, Deus te abençoe, a tua casa, a tua família, e conte comigo nas orações, estamos juntos. Um abraço para vocês, irmão Eliel, Deus te abençoe, e até o próximo podcast, nós vamos estar juntos na palavra. Certeza. Gente,
Eu quero agradecer a você que ficou até agora. Chegamos a 8, 5, um número bem interessante para quem está ao vivo, né? Porque normalmente nós vamos fazer os cortes depois. E eu acho assim, que já são pessoas de casa, estou vendo aqui o evangelista João Tiago, uma Sônia, está ali no grupo, meu irmão Samuel, uma Vilma, Deus abençoe uma Vilma. Aqui também minha mãe Sebastiana, bênção, Deus abençoe minha mãe, vai passar o Natal aqui com a gente. Deus seja glorificado, pastor Moisés também, trata, dizendo amém, Deus abençoe sua vida, pastor. Deus continue te abençoando cada vez mais. Foi uma bênção o senhor estar aqui também. E nós vamos prosseguindo em fé. Deus abençoe a todos. Até o próximo podcast. Acredito que quinta-feira nós estaremos juntos novamente. A paz do Senhor Jesus. Deus é fiel.